Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pela manhã nós lemos aqui 2 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo disse: saibam que os últimos dias serão dias difíceis ou dias trabalhosos, né? Algumas versões trazem dias difíceis e outras trazem dias trabalhosos. E por que esses dias, esses últimos dias, seriam dias difíceis e dias trabalhosos? Não seria por causa das intempéries climáticas? Não seria por causa da camada de ozônio ou um possível aquecimento da Terra? Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Esses dias seriam difíceis e trabalhosos, não seria porque faltaria alimento sobre a face da terra, coisas que até poderão acontecer, mas ele está dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos por causa do comportamento do ser humano. Nos últimos dias, ou seja, Jesus inaugura os últimos dias, e já são passados 2000 anos, então eu creio que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. E nesses últimos dias, a palavra de Deus está dizendo que os homens seriam egocêntricos, egoístas, autocentrados, voltados para si mesmo, sem gratidão, desafeiçoados, desobedientes aos pais, e uma série de outras coisas. Quando eu penso num ser humano sem afeição, sem gratidão, egoísta ao extremo, autocentrado, eu penso comigo mesmo, é a antessala do inferno. É um inferno na terra. E não por causa de coisas físicas, mas por causa do comportamento do ser humano. Imagine o que é um ser humano sem afeição, desafeiçoado. O original diz que desafeiçoados, sem afeição, é aqueles que perderam até a afeição natural. E eu lhes contava aqui de manhã que os animais, eles possuem uma afeição natural. Todo e qualquer animal que nós cuidamos bem dele, tratamos com carinho, ele se afeiçoa a nós. Ele se afeiçoa de tal forma que ele é capaz de dar a própria vida para nos defender. E eu me lembrava aqui com os irmãos pela manhã, quando eu tinha por volta dos meus 10 anos, 11 anos, eu era o responsável de quebrar milho para os pintinhos de manhã. Então acordava por volta de 6 horas da manhã, pegava o milho e a galinha, os pintinhos já vinham todos atrás de mim. E eu começava a quebrar milho, ia quebrando e jogando, e os pintinhos iam comendo. Obrigado, Thales. Iam comendo, e na repetição daquela tarefa, eles se afeiçoavam a mim. Acredita nisso? O pessoal diz que galinha é um dos bichos mais estúpidos que existe na Terra. Mas até esse animal estúpido, de curta inteligência, é capaz de ter afeição natural. E aqueles pintinhos, eles iam crescendo, para onde eu ia, eles iam atrás de mim.
Eu estendia as mãos e eles corriam e subiam na minha mão, porque havia uma afeição por parte deles e da minha parte que deles cuidava. A Débora, alguns anos atrás, e ela está viva ainda, ganhou uma cachorrinha, e ela foi criada ali em casa com todo carinho. Um dia a Débora chegou da escola, deitou no sofá e colocou a mochila dela no sofá. Aí a menina que estava fazendo a limpeza na casa levou a mão na mochila da Débora. Para quê? A cachorrinha avançou nela imediatamente. Olha só, os animais, eles são capazes de desenvolver afeto e afeição. E o texto sagrado está dizendo que nos últimos dias, esses seres humanos dos últimos dias seriam desafeiçoados, perderiam a capacidade de afeto e de afeição natural, se transformando em seres altamente egocêntricos, autocentrados, incapazes de sofrer a dor do outro, incapazes de ter afeição, compaixão. E é assim que eu vejo muitos filhos nos dias atuais, indiferentes, desafeiçoados, indiferentes à sua criação, às mãos que balançaram, peitos que amamentaram, barriga que alimentou, braços que sustentaram, mãos que colocaram comida na sua boca, mas vão se desenvolvendo como seres tão autocentrados, tão egoístas, egocêntricos, amantes de si mesmo, que são incapazes de desenvolver e de ter esse afeto, essa afeição que até os próprios animais têm. Isso caminha numa via de mão dupla. Ao mesmo tempo que percebemos filhos egocêntricos, egoístas, autocentrados, indiferentes, incapazes de sentir a dor dos pais, de se preocuparem com os pais, nós vemos também muitos pais e mães que são bastante desafeiçoados. Ainda usando esse exemplo, essa figura da galinha, não eram raras as vezes quando se colocava fogo nas pastagens e depois que passava o fogo, a gente encontrava uma galinha assada, sapecada com os pintinhos debaixo das asas. Puseram fogo no capim e ela poderia escapar, mas ela não quis escapar sem os filhotes, e eles não conseguiriam escapar. Então, naquele aperto, naquele calor, ela abre as asas, traz os pintinhos para debaixo e os acomoda e os protege, e morrem todos queimados. Afeto, afeição, natural, instintiva, de seres que estão anos-luz em distância do ser humano. Irmãos, queridos, filhos que me ouvem aqui nessa noite, eu tenho o privilégio, a graça de ainda ter a minha mãe viva, 87 anos de idade, e tem muitos aqui que ainda têm as suas mães, seus pais vivos. Afeição, afeto, obediência, afeto, afeição, gratidão. É assustador
é assustador a questão da ingratidão que nós percebemos muitas vezes no coração dos filhos. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que os dias seriam dias maus, porque os homens seriam egocêntricos, desafeiçoados, ingratos, irreverentes, sem compaixão, brutos, piores do que os animais. Que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós saibamos criar os nossos filhos em amor, em obediência, em respeito, para que eles possam, no futuro, serem filhos com gratidão no coração, com temor e com amor no coração. E agora à noite eu estou lendo com vocês aqui Efésios capítulo 6. É uma sequência de passagens quando Paulo fala dos relacionamentos, como deveria ser o relacionamento do marido com a sua esposa, da esposa com o seu marido. Efésios capítulo 5, 21 em diante. E nós chegamos no capítulo 6, ele está dizendo como deve ser o comportamento dos filhos com seus pais e dos pais com seus filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quais são os deveres dos filhos para com seus pais? Primeiro dever é a obediência. Filhos, obedecei a vossos pais. Obviamente, resguardado aqui a questão da idade, da maturidade, da vida adulta dos filhos, que agora eles podem dialogar, conversar, trocar ideias, mas os filhos menores, numa linguagem jurídica, que a própria lei assim o estabelece, esses filhos menores devem obediência a seus pais. É bíblico, é a palavra de Deus. E os pais precisam ensinar a obediência aos seus filhos. Os pais precisam ter uma percepção do caráter da criança, do caráter do filho. É preciso conviver, é preciso observar, para não serem desconhecidos debaixo do mesmo teto. Eu fico assim, abismado com a insensibilidade de alguns. São, às vezes, tão autocentrados que são incapazes de perceber o outro. Quem é o seu filho? Quem é a sua filha? Quais são os dons? Quais são os talentos? Quais são as dificuldades? Que pequeno ser é esse? Que manifestações do comportamento natural, da natureza humana que precisa ser trabalhado? Que aspectos do caráter que precisam ser trabalhados e formados para a glória de Deus? Se é dever dos filhos obedecer, é um direito natural dos pais, que extrapola o texto sagrado. Em todas as sociedades, desde as mais pagãs, até a sociedade de Israel, até a comunidade cristã, em todas as sociedades, num aspecto natural, como um direito natural, os filhos sempre deveram obediência aos seus pais.
Mas nós vivemos dias tão ruins que os pais não querem se comprometer, que os pais têm medo de colocar limites, que os pais têm medo de estabelecer princípios de obediência. Filhos, obedecei a vossos pais. É um dever do filho, é um direito do pai, é um direito da mãe, receber a obediência dos seus filhos. Agora, meus queridos irmãos, eu sempre digo, e já disse isso aqui muitas vezes, o tempo urge. Há tempo para a formação desse caráter obediente e piedoso. Há um limite de tempo que, passado, aí fica tudo muito mais difícil. Não rompe o dever, não rompe o direito, mas uma criança, ela precisa ser formada no seu caráter de obediência, de sujeição à orientação, aos ensinamentos, aos valores dos pais, até os 7 anos. Depois dos 7 vai ficando mais difícil. Chegou nos 12, pronto, mais difícil ainda. Passou daí, vai ficando cada vez mais difícil. Então, o tempo urge, e há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito, para toda intenção e modo para tudo que se pretenda fazer debaixo da terra. É um princípio bíblico da palavra de Deus os filhos obedecerem aos pais. É um princípio bíblico, é um princípio da palavra de Deus, é um dever estabelecido por Deus aos filhos: obedeçam, respeitem aos vossos pais. Honra a teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Todos os mandamentos é lei, é sim, sim, não, não. Ou você pratica ou recebe a punição devida. É lei de Deus, está estabelecido como lei universal de Deus. Está lá na lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que é minha mãe. Minha mãe é muito chata. Meu pai, coitado, não é digno de ser obedecido. Não caia nessa. Não seja condescendente contigo mesmo para torcer a palavra de Deus. É seu pai, independentemente de quem seja. Mesmo que não seja o pai dos seus sonhos, respeite, honre, porque está escrito na palavra de Deus, na lei de Deus. É um dever nosso para com Deus. Não é simplesmente um dever nosso para com os nossos pais, mas é um dever nosso para com Deus. E é o primeiro mandamento com promessa. Como estava lhe dizendo, todo mandamento você cumpre ou cumpre, se não cumprir, é punido e paga pela punição. Mas esse mandamento, quando você o cumpre, tem uma recompensa. Somos recompensados por Deus quando nós honramos ao nosso pai e à nossa mãe. Nós temos pecado
nós temos pecado contra os nossos filhos. E temos roubado deles uma grande bênção, quando nós não os ensinamos a nos honrar e a nos respeitar. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que sejam prósperos os teus dias sobre a face da terra, para que a sua vida seja longa sobre a face da terra. O filho que honra o pai, que honra a mãe, tem uma promessa de Deus sobre a vida dele, de prosperidade material e de longevidade sobre a face da terra. E nesse ponto, me permitam, eu fui mais ou menos como Jacó. Eu descobri desde cedo a importância da bênção da minha mãe, de ser abençoado pela minha mãe. Então eu procurei, dentro das minhas limitações humanas, como qualquer ser humano, eu tenho procurado de todas as formas a honrar a minha mãe. E estão aqui os meus filhos, a Márcia, meus filhos, e eles sabem disso. E todas as vezes que eu vou lá visitar a minha mãe, 87 anos, ela pega a bengalinha, já está usando uma bengala, vem até o portão, eu entro no carro, abro a janela do carro, tchau, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe você. Deus abençoe seus filhos. Que nunca te falte nada, meu filho. E que Deus multiplique sobre a sua vida todo, mais ou menos nessas palavras, todo o bem que você me faz. O filho que não honra o pai, que não honra a mãe, ele está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado por Deus. O pai, a mãe, que não ensina seus filhos a respeitá-los, a honrá-los, a amá-los, está roubando dos seus filhos uma promessa de Deus. Eu vou colocar dessa forma bem forte, porque é a verdade, e para que fique muito claro para todos nós. Obedecer, honrar, é um dever dos filhos. Como é que eu honro meu pai e minha mãe? Como é que eu faço isso? Passou pela sua cabeça aí algumas maneiras, como é que eu honro meu pai, minha mãe? A palavra honrar, ela traz o sentido de distinguir. É quando eu trato meu pai e minha mãe com distinção. É quando eu reconheço diante de Deus e diante das pessoas o valor e a importância que eles têm para mim. Nem toda história de vida é perfeita, a minha não é, eu sei que a sua não é. As próprias famílias bíblicas não foram famílias perfeitas, mas não importa. Não importa o legado da vida, não importa algumas coisas, o que importa é o que a palavra de Deus diz, é isso que importa. Então, filhos, obedeçam, honrem, pais, ensine aos seus filhos o caminho da obediência. Ensine os seus filhos, em nome do Senhor Jesus,
o caminho da honra, do respeito e da gratidão. Nós honramos os nossos pais quando nós os tratamos com distinção. Nós honramos nosso pai, nossa mãe, quando nós vivemos uma vida que traz alegria para o coração deles. Tem muitos pais que são extremamente abençoados pelos seus filhos. Porque aqueles filhos, eles, com o seu brilho, com a sua honestidade, com a sua integridade, com as suas conquistas, derramam graça, bálsamo, orvalho do céu sobre a cabeça dos seus pais. Mas tem filhos que são penosos, não trazem um pingo de alegria, não trazem sossego para o coração dos pais. Eu não sei o caso dos outros pais aqui, mas no meu caso, e aprendi isso com meu sogro, todo pai, digo todo a partir de mim, obviamente, não é? É meu desejo partir em paz. Quando eu for recolhido, né, para as regiões celestiais, é que os meus filhos estejam firmados no Senhor, capazes de conduzir as suas próprias vidas e dos seus familiares, dos seus filhos. Agora, tem pais que não têm esse sossego na alma. É só angústia, é só perturbação, é só tristeza, é só inquietação. Isso não é uma forma de honrar o pai e a mãe. Nós honramos nosso pai, honramos nossa mãe quando nós trazemos paz, alegria, realizações para eles. Um pai explode de alegria. Um pai que não teve a oportunidade de fazer algumas coisas na vida por causa dos recursos difíceis, a dureza da vida, quando o filho consegue fazer aquilo e conquista aquilo, é muito melhor do que se o pai ou a mãe tivessem conquistado. É uma forma de honrar o pai, é uma forma de honrar a mãe. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Vamos começar por aqui. Nunca use a palavra de Deus para ameaçar seus filhos. Ela não foi escrita com esse propósito. Ó, fulano, se você não me honrar como está escrito, você está lascado de cabeça para baixo, seu rebelde, né? Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A cobrança, a pressão, não é o que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina é: pai, tenha autocontrole. Mãe, tenha autocontrole. Tenha paciência. Não provoque-os a ira. Nutra-os. Alimente-os com a palavra de Deus. Use a admoestação e a disciplina. Foi uma dádiva celestial quando eu descobri o significado dessas duas palavras. Admoestação é repreensão verbal. Meu filho, isso está errado. Minha filha, não faça isso. Está errado.
vai fazer mal para você, é contrário à vontade de Deus, desagrada aos seus pais, não é do caráter cristão. Eu não quero, eu não aceito, não admito esse comportamento. E se você não tomar um jeito, não consertar, nós vamos acertar as contas. Essa é a admoestação verbal. A disciplina implica em correção, castigo. Criança, 2, 3, 4, 5, eles não têm capacidade de abstração. Ó, fulaninho, isso é muito feio, querido, você não pode fazer isso, queridinha, porque papai do céu vai ficar triste. Duas coisas erradas. Primeiro, que você transformou o ético em estético. É muito feio. Não é questão de feio, é questão de certo ou de errado. Papai do céu vai ficar triste com você. Meu Deus, que ser é esse, cujas atitudes entristecem o coração de Deus? Está criando um monstro, está criando um ídolo. Seja honesto, seja íntegro, sem atalhos. Está errado, meu filho, está errada, minha filha. Isso não está de acordo com os princípios que norteiam a nossa vida, com os valores que conduzem essa família e essa casa. Isso é errado, diante de Deus e diante dos homens. Existe certo, existe errado. E é assim. Mas como ela não tem a capacidade de abstração, aí às vezes, como está escrito na Bíblia, que me perdoe o conselho tutelar das crianças, da infância, tem um remédio maravilhoso que chama varinha santa. Os meninos lembram, lá em casa tinha a varinha santa em cima do guarda-roupa, né? É um santo remédio para quem não tem capacidade de abstrair. Meus queridos, os nossos filhos, eles serão no amanhã aquilo que nós tivermos plantado dentro do coração deles. Filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, honrem ao seu pai, honra a sua mãe. Esforça-te para agradar o coração dessa mãe. Meu Deus, é difícil. É difícil, ou é um ser tão egoísta, desgraçadamente egoísta, que é incapaz de pensar no pai e na mãe além de si mesmo. Não é difícil, é agradável a Deus, é honroso a Deus alegrar o coração da mãe, alegrar o coração do pai. Eu sei que você não é perfeito, ninguém é perfeito. Eu sei que os relacionamentos são complicados, são difíceis para todos nós. Mas não é difícil honrar o pai, honrar a mãe, para a glória de Deus. Não é difícil, como eu disse aqui para o João Felipe, para a Alana, receber essa dádiva de Deus e assumir um compromisso. Eu vou criar esse menino, vou criar essa menina no caminho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?